que eu sinto pela rádio é a mesma coisa que eu sentia antes, é um puta amor. Eu me lembro de ter ligado a rádio no carro e falar, o que é isso que tá tocando? Dava um poperô, uma coisa assim. Demorou pra cair a ficha, demorou pra gente perceber que aquilo tinha acabado. Década de 80 e 90, inacreditável as safras que, tanto aqui quanto lá fora. E isso influenciava a gente que era moleque. No Rio, o Barão, a Blitz, o Hit, o Léo Jaime, o Lulu, os Miquinhos Amestrados, Paralamas, né? Aqui os Titãs, o Ira, o Magazine, o Traje. E de Brasília tinha Plebe Rude, Legião, Capital Inicial e outras bandas também, né? A indústria musical, das gravadoras atacando por tudo que é lado, festivais mega. Então você tinha muita influência boa. Brasil! Rio de Janeiro, Rock in Rio! Yeah! Lojas de instrumentos surgiram por nossa causa, rádio de rock, programas de rock, né, TV também, MTV, né, festivais começaram a vir para cá depois do nosso movimento. Dentro daquela cena que eles chamam de rock dos anos 80, todas elas foram beneficiadas. Então você tinha o apoio da rádio e você tinha o apoio da MTV. Foram dois veículos que foram fundamentais para catapultar bandas de rock nacional ao estrelado. Os anos 80 foram marcantes por conta da segmentação, por exemplo, no caso das musicais, né, digamos assim, não das temáticas. A 97, por exemplo, a pioneira do rock em São Paulo e a Fluminense no Rio, elas eram tidas como as pioneiras porque elas realmente fixavam num gênero só. Então, o primeiro formato que a minha família fez, né, a rádio ela se chamava PUL FM, né, isso foi de 1984 a 1985. E ela era basicamente hoje muito parecida assim com a Jovem Pan. Foi a PUL FM, uma rádio de cultura noturna, digamos assim, uma rádio para DJs, uma rádio de eletrofunk, uma rádio de música para as pistas. Me parece que o objetivo ali era ser representativa naquele espaço de falar a linguagem do jovem urbano daquela época. 89. Vamos lá, continuando com música na PUL FM, o novo som de São Paulo. Esse som bonito, gostoso que você está ouvindo é o som da PUL FM. Eu acho que em 85, quando 89 surgiu, a ideia de segmentação não era muito clara, na verdade. A gente só começou a ter essa segmentação um pouquinho maior quando surgiu a própria Rádio 89, quando surgiu a Eldorado, que tocava muito jazz. Aí sim é que a coisa começou a ter um perfil de segmentação um pouco maior. Em 85 havia uma confluência muito grande de interesses em torno do rock. Então, na verdade, era o contrário da segmentação. Era o rock, ele estava em tal ponto que ele canalizava as aspirações daquela geração. Então, por mais que fosse um veículo segmentado, com certeza a ideia não era a da segmentação. O Grupo Jornal do Brasil arrendou a rádio e daquele momento, durante 7 anos, eles administraram a rádio. O primeiro slogan era 89. Era ZYD 906, 89,1 MHz São Paulo, 89 FM, a rádio do rock. Que foi o Jornal do Brasil que fez. Então eu cheguei na louca e eu achei que eu ia durar um mês aqui na rádio, porque eu tinha vindo, sei lá, de um outro estilo e tal. Eu fui falando que nem eu falo normalmente.
E aí o diretor da época, que era o Luiz Augusto, ele falou, não, tá legal, continua assim, que não sei o quê, nananã, pode virar uma referência. Eu não me considero uma referência. Então, aumenta o som, cara, tuxa esse volume aí no talo, porque agora, ó, Nirvana. O locutor da 89, ele gosta de rock e ele tem que saber o que ele está falando, entendeu? E isso que gera a identificação com o nosso ouvinte, porque o ouvinte é muito exigente. O ouvinte de rock, o fã de rock, ele percebe quando o cara não sabe o que está falando, percebe. E a rádio tinha essa função, assim como tem hoje, né? De apresentar as bandas pro público. E tinha essa relação de aluno com a rádio rock. A 89, ela fazia coisas que nenhuma outra rádio fazia, como transmitir shows ao vivo. Essa foi a primeira música que a gente lançou na Rádio Rock. E é mais ou menos assim. Não me importa mais não ter como voltar. Os discos tocavam de manhã, à tarde a gente estava vendendo aqui. As pessoas ouviam e iam correndo buscar uma cópia original, era muito legal. Eu acho que parte do nosso sucesso a gente deve a 89, porque era o único lugar que tocava coisa. Mas cada um tinha sua 89, né? Eu lembro nessa coisa de 89 faz parte da minha vida, os ouvintes têm histórias incríveis, assim, sobre coisas que pra mim não foram tão marcantes, mas é que é isso, cara, a rádio é um negócio muito vivo, né, você tá lá, o cara é teu amigo, a rádio, né. Eu acho tão mais gostoso deixar o rádio ligado e ficar escutando, parece que você nunca tá sozinho. O rádio, a estação de rádio, no caso, é muito melhor, tem uma interatividade, um bate-papo, uma coisa assim diversificada, né. A minha vida, a vida das minhas filhas, elas curtem as músicas da minha época, tudo porque a gente ouve essa rádio. É com você mesmo que eu quero falar. A gente teve um momento muito bom também em 99, né, até 2002, assim. Ali a gente também teve um momento comercial muito bom, né. Eram diferentes os anunciantes, né, mas a gente já tinha naquele momento as montadoras e estavam começando as operadoras de celular. Né, também a ter uma participação mais efetiva. Depois começou a cair, isso foi por volta de 2004 também, né, e aí foi caindo até 2006, quando a gente fez a mudança pro pop. Aí eu fiquei até o final da era, né, da primeira era da Rádio Rock, que foi 2006, e a minha vida acabou. Naquele momento, a gente estava passando por uma crise existencial, né? E o rock nacional, ele também não passava por um bom momento, né? Em 2005, 2006. Ela foi ficando muito pop, por conta até da programação que vinha chegando. Então, os músicos acho que foram os culpados. Porque eles não tinha tanto mais rock and roll novo e as gravadoras que traziam esse material. Aí o público foi ficando menor. Não sei o que aconteceu dos anos 2000 para frente, eu acho que foi a internet. Eu tenho uma séria suspeita que a internet deu uma sacudida nesse processo todo de montar banda, de buscar influência em som, e que deixou a molecada mais mole, assim, sabe? Menos rock, menos atitude, menos pegada, menos guitarra. E o próprio mercado, né, começou a pedir coisas mais leves, eu achei. As grandes bandas que faziam parte do conteúdo do 89 no passado, elas realmente entraram num limbo criativo muito grande. Os caras que eram punk rock, hardcore, já começaram a ser confundidos, porque as bandinhas emos falavam da gente, então, tipo, putz, meu, não tem nada a ver, a gente anda de skate, bermudão largo, os moleques calcinha justa, franja na cara, maquiagem, meu, o sonzinho, né, mas...
Nós somos os culpados. Nós, quando eu digo a rádio, e nós ouvintes, porque eu também sou ouvinte, faço parte. Eu ouço 89. Aí a gente veio com um monte de banda emo, que era a época, e a gente não reciclou. A gente não estudou para sair da crise. Aí a intenção foi morrer, né? Mata logo e pô, acabou. A gente fez muita pesquisa em 2005, né? Ei, princesas, que rádio vocês ouvem? Ouviam. Então, no final, era perguntado se elas conheciam as rádios, né? Principalmente as rádios que trabalham com o público jovem. E quando chegou na vez, né, com as meninas, né, de perguntar, vocês conhecem a 89, né? E uma menina de 16 anos, ela falou assim, eu conheço, é a rádio que meu pai ouve. O público foi ficando mais velho, né? Ela já não estava atendendo o seu projeto inicial, que era para os jovens. Me parece que o ponto ali fundamental para o fim da primeira fase da 89, ou do fim da Rádio Rock ali por 2006, foi a ideia de que a rádio precisaria representar as aspirações do teen brasileiro, do adolescente brasileiro, como representava em 1986. A gente via que também naquele momento o pop, né, vinha com uma força muito grande, até artistas de rap, né, formatando as suas músicas assim pro pop, né? A música eletrônica também ela se destacou, né? Os DJs viraram superstars também, né? Tanto quanto as bandas de rock, né? E isso acabou tendo uma mudança na indústria toda da música, principalmente com as gravadoras, que passaram com certeza pela pior crise da existência, né, delas e que vem até hoje. Nos anos 2000, 90, ficou institucionalizado, que é o jabá em rádio. Isso começou a determinar a queda das gravadoras, principalmente, porque para gravar um disco foi ficando cada vez mais barato por causa de computadores e tal. Na época que as gravadoras eram muito fortes, o jabá era um negócio monstruoso, assim. Era um jeito de ganhar vida. Ganhar vida não, de enriquecer. Porque... Tanto que isso foi um dos fatores que também levou as gravadoras a ficarem menores depois, porque isso não teve como se sustentar. No começo era meio uma troca de favores, faz favor, toca essa, sei lá. Depois a gente dá um prêmiozinho para você fazer uma promoção, entendeu? Quem ligar agora ganha um chiclete, sei lá, entendeu? Depois esse chiclete começou a ser uma prancha de surf, uma caminhonete, uma viagem para o Havaí, e depois passou a ser grana mesmo. Elas estão falidas, né? É mais fácil os caras virem aqui e arrumar um café, alguma coisa para eles, do que eles darem alguma coisa para as rádios. Eu lembro que o Napster era a grande onda do momento, Metallica fez uma campanha contra o Napster. E eu, mesmo sendo músico de uma banda de gravadora, eu usava o Napster. Tipo, era meio contraditório, mas era uma realidade. Quer dizer, quando é uma realidade, é difícil você brigar contra, né? A internet é uma realidade. Pirataria geral. De ficar fácil de você reproduzir, de colocar na internet. Então isso ali, acho que de repente foi um começo ali desse processo, né? Que tem até hoje. Eu lembro que o Raimundos, o Charlie Brown pegaram no final dos anos 90, vendendo 1 milhão, 1,5 milhão. Hoje ninguém vende 1 milhão. As bandas de rock que mais venderam, sei lá, NX0, a gente, os últimos discos, vendendo 100 mil, suando, assim. Porque o CD, ele perdeu aquele glamour, né, de novidade, de ser objeto de desejo, até por conta de você poder fazer isso na tua casa. O rádio perdeu a sua importância a partir do momento em que cada pessoa conseguiu montar a sua própria rádio dentro dos seus MP3 players. O clima era bem ruim, porque assim, a rádio estava passando por dificuldades financeiras e a gente até brincava, né, que toda sexta-feira tinha o paredão. E toda semana tinha corte. E aí a gente achou
né, naquele momento, então que realmente era importante a gente abrir a programação da rádio. Eu acho que essa mudança de 2006, que a rádio deixou de ser rock pra pop, não foi uma coisa necessária na visão de quem era como eu, assim, sabe, locutor. Eu vou falar por mim. Abri o meu último dia de rádio rock, o meu horário com Peter Frampton. E no dia seguinte, na mesma hora, eu estava tocando Cristina Aguilera. Depressão, falando, meu Deus, o que já... A esperança tá indo embora, não vamos deixar ela morrer. Eu achei um tremendo tiro no pé, assim, um erro, assim. Não digo nem de mercado, né? De mercado eles podem ter até acertado, mas acho que você tem que respeitar a sua história, sabe? Eu não sabia se eu ficava triste por eu ter saído, mas eu acho que eu fiquei mais triste pela rádio não existir mais, assim. E aí foi quando eu fiquei sem chão, que eu falei, mano, o que eu vou fazer, saca? Tipo, a rádio era, tipo, muito dependente dela. A gente teve um resultado de audiência muito bom, né? Mas sem dúvida nenhuma que a gente perdeu o nosso DNA, perdeu a nossa identidade mesmo, né? A ideia realmente era rejuvenescer, mas rejuvenesceu demais. Mas a gente conseguiu fazer um acordo com a Nestlé. Então, durante 15 meses, a 89 passou a se chamar Fest 89, que era um produto bem direcionado ao público teen. Essa é a Rádio Fest 89, a partir de agora é oficial, estamos no ar. Realmente ali que a gente percebeu que os anunciantes, os grandes anunciantes, né? As operadoras, as montadoras de carro, né? Eles tinham realmente nos abandonado justamente também pelo perfil do nosso público ser muito jovem. Começaram os boatos de que a rádio iria fechar, porque a 89 ia fechar. E a gente estava no ar na quarta-feira anterior, assim, uma semana antes. Ó, é a última semana do programa, a rádio vai acabar, quarta-feira que vem. Parece que tem uma igreja que vai tomar conta da rádio. E aí a gente começou a tocar rock and roll no programa da meia-noite, na rádio pop ainda. Socamos a botina, né? Japonês. Nós mandamos pau, tocamos rock and roll pra caraca. Esse assédio, né, de igrejas com os veículos de comunicação, isso já existe há muito tempo, né? Só que aquela coisa, assim, não quero ouvir, né? Aí agora quando você chega num momento em que você tá todo mês, você perde com aquilo lá, aí você fala, então deixa eu... Tá bom, me fala o que você tem para falar. O esquema de concessão de rádios hoje no Brasil é uma das coisas mais pilantras, picaretas e desonestas que existe em todo o mundo. Hoje você tem grandes conglomerados de construtoras, de políticos, de igrejas, por trás das concessões das rádios. Então, assim, não pensem que ingenuamente, eu vou montar uma rádio rock porque eu vou tocar todas as músicas que eu gosto. Bicho, balela, isso não existe. Perder pra igreja não, né, gente? Não dava pra perder. Eu acho que isso foi o que mais motivou mesmo, assim, de ir pro pau, sabe? De falar, a gente pode fazer um negócio diferente, legal, que as pessoas vão curtir. Eu ainda não tinha nem a ideia de trazer a rádio rock de volta, nem na internet. Só que um dia toca meu telefone, a Sônia, né, minha secretária, ela falou, é o advogado da rádio, o Marcelo Nascimento. Aí eu falei, oi Marcelo, ele falou assim, só queria te dar um toque, né, que a marca Rádio Rock, vocês não usam ela já quase há 6 anos. E quando você não usa uma marca, mesmo que você tenha o registro dela por 6 anos, você perde os direitos dessa marca. O que aconteceu era de que a 89 queria voltar na web, né, com a programação de rock para a web. E essa movimentação de se criar uma web radio que de alguma maneira emulasse aí a programação original da 89, causou uma grande comoção, né? Não só entre os ouvintes, como também no mercado anunciante, mercado na mídia. Então, houve uma pressão de fora para dentro de que a rádio voltasse. Mas aí, quando a gente tocou e a gente percebeu a força que teve no final de semana que a gente fez, nesse programa que a gente fez, o telefone disparava, os negros mandavam uma mensagem assim pra gente, nós vamos mandar água e comida pra vocês não saírem mais daí, nós vamos trancar o prédio, vocês ficam aí tocando isso. A minha voz não é minha, a minha voz, eu só estou usando esse instrumento para falar em nome de todas essas pessoas, que eu tenho certeza que eles estão querendo o que a gente está querendo, o que eu estou querendo
O que você está querendo aí do outro lado é transformar essa rádio de novo na Rádio Rock. A gente deve muito às redes sociais e principalmente o Facebook, por isso que eu falo, o Mark Zuckerberg merece uma homenagem aí, porque foi com isso que a gente conseguiu 17.066 likes em 12 horas de programação. Mas eu lembro da sensação quando o Júnior me ligou e falou: a rádio vai voltar, e você entra no meio daquela programação pop, sem locutor, já estava tudo no automático, assim, sabe? Não tinha ninguém. E aí eu entrei, o Tatola tinha feito o primeiro fim de semana, eu fiz o segundo. E eu tava, não tava acreditando, assim, parecia que tinha tomado um doce e me jogaram numa fábrica de chocolate, assim, saca? Você fala, mano, isso não tá acontecendo. E aí rolou. Pode falar doce, não? 89. O primeiro fim de semana foi sensacional, eu entrei por telefone, o pessoal me ligou, porque eles estavam meio que homenageando todo mundo que tinha passado pela rádio, então falaram com quase todos os locutores que passaram por aqui, e beleza, e foi um baita sucesso, a repercussão disso aí foi sensacional. Essa ideia surgiu quando a gente lá na agência, na África, nós vimos a rádio no ar um certo domingo. O Luiz Fernando Vieira, que é o VP de mídia lá da agência, enlouqueceu, chamou a gente da equipe na segunda-feira e a gente pensou, pô, essa rádio é tão bacana, fez tanto sucesso em São Paulo e ela precisa voltar, e a gente vai voltar e aproveitar todo o movimento do rock dos últimos anos, os shows, os novos álbuns, as bandas que estão voltando à atividade, porque a galera de São Paulo merece uma rádio rock de verdade. E chegou num determinado momento quando eu falei, não, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, mas eu vou trazer a rádio rock de volta, né? E meu pai viu que realmente eu estava falando sério, muito sério, e ele falou pra mim, mas o que eu falo, né, pros caras, né? Aí eu falei assim, pode falar que eu vou me matar, se assinar esse contrato que eu me mato. E aí chegou no UOL, né, que é um cliente da África, que tinha acabado de se mudar para a África. Então é uma parceria pra gente ótima, até porque o UOL, pelo fato de ser um veículo de comunicação também, ainda mais de internet, né, ele não traz nenhum conflito com os nossos outros anunciantes. Eu acho legal por ser o UOL, que é uma puta de uma marca. O que importa pra mim é que o cara venha, acredite, invista e a gente continue fazendo o que a gente gosta, que é rock and roll. Casa se começa pelo alicerce, lá embaixo, fazendo buraco. 89 foi assim, a gente pastou para fazer com ferro, concreto, e a hora que a gente estava no quarto andar, a gente desistiu da casa. A casa ficou lá, não dava para cair. A grande maioria das pessoas que consome rádio, ela não consome pelo tipo de música, ela consome o rádio para ela ter uma trilha sonora para alguma coisa que ela está fazendo. O perfil do ouvinte da 89 hoje é muito diferente do ouvinte das outras FMs, né? É um cara que passa muito mais tempo ouvindo a rádio, é um cara que tem uma dispersão muito menor do que o público adolescente. Então, na verdade, o que eu acho é que houve uma clareza de que havia uma oportunidade diferente daquela, mas talvez mais interessante ainda do que aquela. Além do público, vamos dizer, o nosso público das antigas, né, que vinha com a gente até 2006, a gente, graças a Deus, tem conquistado um novo público, né, principalmente os universitários, e por incrível que pareça, né, como os nossos ouvintes, esses de 30, 35 anos, eles são pais hoje, eles estão doutrinando os filhos dele, então o que a gente recebe de foto, de bebê, de criança... Se você vai embarcar, vai se autodenominar rádio rock, você tem a obrigação de englobar todos os estilos e também trazer as novidades. Se você ficar requentando repertório de 20 anos atrás, não faz sentido. Hoje nós temos uma incerteza muito maior do que a gente tinha em 2004. Quando todo mundo sabia como se fazia uma rádio, ganhava dinheiro, agradava as pessoas, subia no Ibope. Né? Hoje ninguém sabe. E eu acho que é muito interessante que ninguém saiba, porque as pessoas podem criar e as pessoas podem ser mais ousadas. E as pessoas podem fazer as coisas porque é importante que sejam feitas e não porque algum guru de marketing disse que ia ser feito. Eu acho que um erro que a gente não pode cometer de jeito nenhum, e que foi um grande erro que a 89 cometeu,
principalmente em 2004, 2005 e 2006, né? Que foi tentar adaptar a rádio, né, a uma realidade que não era dela. Que há espaço para ideias mais naturalmente surgidas e gestadas mais por amor do que por planilhas do Excel. O que o rock significa para mim? Minha vida. Rock é tudo na minha vida. É o meu ganha-pão, minha droga, meu ácido. É um estilo de vida, não é um estilo musical. É o jeito de se vestir, de pensar, de falar, de discutir. Parte de você realmente ser alguma coisa. Passa uma atitude muito positiva, uma atitude forte, assim, uma coisa de não fica satisfeito com o que é apresentado para você, questione. É meio a dança do acasalamento pro homem, sabe? Mulher normalmente não precisa de muita coisa para atrair o sexo oposto. O homem precisa e o rock é meio isso, eu acho.